Olá pessoas, tudo bem? Sou Vinícius Muniz e esse é o VM Lab. Já aconteceu com você de passar um bom tempo praticando viola e você sentiu que o seu som não melhora? Você toca, 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 mas seu som está sempre ruidoso, cheio de problema, ou você sente que o resultado sonoro não é aquilo que você está buscando? Bom, isso tem várias causas. Uma delas passa pela questão técnica, mas tem outras que passam pela sua percepção. Ter consciência do próprio som é o primeiro passo para evoluir na viola caipira. É a nossa maneira de ouvir que guia o resultado sonoro. Hoje eu vou te mostrar como desenvolver essa percepção e como isso vai transformar a sua forma de tocar viola. Então bora lá! Bom, antes de tudo, você deu uma olhadinha no meu vídeo anterior? Se não, eu deixei ele aqui, tá no primeiro comentário também. Eu digo isso porque aquele vídeo eu mostrei como exercícios básicos podem ajudar a descongelar a nossa mão quando a gente passa muito tempo sem praticar o instrumento, ou também quando a gente quer subir de nível. Então o tema desse outro vídeo está diretamente relacionado com o que a gente vai conversar aqui. O que significa ter consciência do próprio som? A primeira coisa é ter uma escuta ativa, ou seja, não basta tocar, é importante que você tenha consciência ativa do que está sendo feito, do que está saindo do seu instrumento, né? E de cada detalhe. Quando a gente toca uma nota, uma corda, tem uma série de nuances, uma série de elementos que fazem parte daquele som, né? Então vamos pensar o som como se fosse um produto final envelopado, né? Dentro disso tem várias camadas, vários detalhes que a gente precisa controlar enquanto músico. Qual é o som que eu quero produzir, de que forma esse som está saindo, como ele está envelopado. E é importante dentro disso, de ter uma escutativa, é que a gente não toque no automático. Isso é muito, eu acho que talvez seja a coisa mais importante, é não tocar no automático. Tanto pela qualidade sonora, mas também pela interpretação que a gente está buscando, né? E intenção ou intencionalidade, é uma palavra um pouco difícil, mas vamos lá. Intencionalidade no que a gente está tocando é super importante, porque é isso que a gente está direcionando pro ouvinte final. É como aqui, eu estou falando com você e você está ouvindo. Eu tenho uma intencionalidade no que eu estou falando, né? Cada palavra está bem escolhida, ou deveria, né? Na hora que a gente está tocando é a mesma coisa. Cada som tem que ter sido escolhido previamente, ou planejado, ou ter controle, ou ter sido controlado pelo músico, para quem está ouvindo lá no final falar, ah, entendi a mensagem sonora que está sendo passada. Agora, como é que a gente faz um diagnóstico desse som? A ferramenta mais simples é usar a linguagem falada. Quando a gente utiliza adjetivos para o som, esses adjetivos em alguma medida fazem sentido dentro da nossa cabeça, né? Então, quando eu digo, o som está ruidoso, ou ele está estridente, ou ele está macio, suave. Claro, macio e suave, ou qualquer outro desses adjetivos, varia de pessoa para pessoa. E o importante não é que você entenda o meu grau do que é suave ou do que é macio, é que você, né, o que cada indivíduo use essas palavras que façam sentido para cada um. Então, por exemplo, eu gosto de classificar o meu som de que forma? Para mim, o meu som é um som macio, suave, um pouco delicado, com bastante reverberância, profundo, cheio. Quando está tudo no lugar, obviamente. Quando eu estou tocando direito, soa assim. Então, um passo que eu faço é o seguinte: sempre que eu estou estudando, eu tenho esses adjetivos na minha cabeça, porque fazem parte da identidade sonora que eu estou tentando construir. É importante que eu sempre escute e fale, tá, meu som tá assim, ele tá suave, tá macio. E se não está, aí eu começo a olhar em qual desses adjetivos ele não está enquadrado. Então, de repente, ele está um pouco áspero. Qual é o motivo de estar áspero? Então, eu começo a ligar meu ouvido e falar assim, da onde está vindo essa aspereza do meu som? Isso norteia também o que eu quero estudar e como eu vou estudar. Ou seja, se eu quero ter um som macio, que eu considere macio, quais artifícios eu vou utilizar? A gente muitas vezes está preocupado com o instrumento, que seja um instrumento bom, de luthier e tal, e se tem muita variação entre um instrumento e outro. É evidente que existem muitas variações, mas existem ainda mais variações aqui na nossa mão. E é essas que a gente precisa controlar.
Depois de fazer essa lista de adjetivos, o passo seguinte que eu utilizo é quais fatores influenciam em cada um deles. E existem fatores muito simples que muitas vezes se negligencia. Por exemplo, então a posição, tudo como eu falei naquele vídeo anterior, tudo depende desse controle mecânico. Então, se você não assistiu, volta lá que esse é um vídeo bem legal assim. Por exemplo, a região onde a gente está tocando influencia muito. Digamos, se eu quero um som mais macio, eu vou tocar aqui, mais perto do braço ou no meio da boca. Se eu quero um som mais metálico, estridente, ardido, por exemplo, eu vou tocar mais aqui perto do cavalete, porque aqui as cordas são mais duras, então tende a ter mais atrito com as unhas e com o dedo. A outra coisa, já falando em unhas e dedos, é o tamanho das unhas. Em geral, quanto maior a unha, mais metálico e mais ardido vai ser o som, mas também com mais volume. Só que com um pouco mais de ruído, porque você vai ter mais unha em atrito com as cordas. Por outro lado, unhas mais curtinhas tendem a ter um som um pouquinho mais opaco, porque parte do dedo vai esbarrar na corda, então vai matar um pouco da ressonância da corda, mas aí você tem um som um pouquinho mais aveludado. Por exemplo, outra referência, ainda falando desse posicionamento, é usar até o próprio instrumento como referência. Eu particularmente utilizo a roseta como referência. Ela marca o ponto como se fosse uma fronteira entre o som mais aveludado e um som mais metálico. Da roseta para o cavalete, mais metálico. Da roseta para o braço, mais aveludado. Então eu vou trabalhando isso de som padrão, ou seja, é um ponto de partida. Ó, essa é a minha sonoridade e ela eu vou adaptar conforme a música, obviamente. Mas o ponto de partida vai ser um ponto intermediário, ou seja, como se fosse o meu som padrão. Outra coisa que influencia muito é o ângulo de ataque. Quanto mais frontal for o ataque, mais metálico tende a ser o som e com um pouco mais de ruído da unha, mas também com mais volume. Por outro lado, quanto mais inclinado for o som, um pouquinho mais aveludado, um pouco menos de brilho, porque de novo vai esbarrar um pouco no dedo. Outra coisa, a forma de lixar as unhas, que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso mais pra frente, mostrando como a forma de lixar unhas é vital pra gente que toca com unhas, né? É super importante, porque é a forma como o dedo ataca a corda e sai dela que vai dar parte desse envelopamento do som. Então, por exemplo, unhas. Eu particularmente uso unhas um pouquinho chanfradas. Então aqui eu deixo uma rampinha e aqui eu deixo ela um pouquinho mais cheia. E aí com isso eu tenho as duas possibilidades. Eu posso ter um som mais aveludado e um som mais metálico. Então só com um pequeno giro de mão eu consigo ter as duas possibilidades. Então é super importante o ângulo, a posição da mão, o tamanho das unhas, aonde a mão vai atacar essas cordas. Tem um outro elemento que é super importante, que é a sincronia entre as duas mãos. Muitas vezes os ruídos estão vindo, não é daqui, mas é de não conseguir sincronizar a mudança de corda com a mão esquerda. Ou seja, essa corda está atacando a corda antes dessa daqui ter apertado a corda do jeito certo. Então o que acontece eu toquei essa nota e aí a próxima nota eu já vou atacar e o dedo ainda não chegou na corda, não apertou a casa do jeito certo. Então precisa ter uma sincronia. Esse também é um outro tema. Deixem nos comentários temas que a gente pode abordar aqui no canal, mas esse tema da sincronia é muito, muito, muito importante. Eu queria fazer um vídeo legal sobre isso e eu vou fazer. Confie. Por isso já se inscreva aí no canal, ativa as notificações que esse vai ser um videaço. Videaço? Existe? Não, um vidão. Um vidão? Não sei como fala. Vai ser um vídeo muito bom. Tá, uma vez que a gente falou sobre alguma das variáveis, e existem mais que influenciam direto na qualidade sonora, e aí é muito importante você conseguir ter um acompanhamento de um professor ou de uma pessoa que já passou por esse caminho e já experimentou mais coisas, porque nem sempre é fácil diagnosticar onde está o problema. É sempre recomendado, nesse tipo de trabalho, ter o acompanhamento de um bom professor. E pode, só de ouvir ou ver a movimentação das mãos, entender aonde
estão as causas de uma determinada resultante sonora. Mas por outro lado, também é importante que cada um tenha claro como que é o seu próprio som. Ter consciência, essa escuta ativa também estimula a buscar o próprio som, a falar, eu quero meu som desse jeito. A partir disso posso mudar, adaptar, ajustar conforme o repertório, mas o meu som, a minha identidade sonora é essa, é com esse som, é com esse envelope. Eu acho isso um caminho tão poderoso e tão transformador, porque norteia, abre o horizonte para onde a gente quer ir, sem ficar oscilando, tentando fazer de um jeito ou de outro, imitando um ou imitando o outro. Não, é construir o norte, construir a própria sonoridade, a própria identidade. Os grandes mestres violeiros e violeiras que a gente admira tanto, um dos fatores é porque eles têm uma identidade sonora muito potente e muito marcante, em que com poucos acordes a gente já fala, isso é Almir Sater, isso é Tião Carreiro, isso é Helena Meirelles. Então, porque eles construíram essa maneira muito própria de tocar. Isso leva tempo, leva esforço, leva dedicação e leva trabalho de percepção, de ouvir atentamente o som que está sendo feito. E isso vai de busca também, né? De experimentar, testar. Até hoje eu continuo fazendo os meus trabalhos de sonoridade. Uma das coisas que eu mais testo é o tamanho de unha. Por exemplo, esses tempos eu falei, né, que eu quebrei essas 2 unhas. Foi ótimo porque eu pude testar como é tocar sem unha. E aí eu vi que de fato a resultante não era tão agradável como eu imaginava. Mas quando ela cresceu só um pouquinho, já consegui tirar um resultado muito legal. Então eu comecei a ter clareza de que, olha, talvez a unha maior, como eu estava imaginando, não era tão necessário. Com uma unha menor eu consigo também ter o mesmo resultado. E aí eu comecei a praticar. Então eu faço experimentos de ângulo, de posição de mão. Recentemente eu mudei o ângulo que eu ataco o dedo anelar. Eu atacava ele virado para cá, mais para cá, e agora eu estou virando ele mais para dentro. Então isso é uma mudança que eu fiz de técnica para ter um determinado tipo de resultado sonoro, apesar que eu também gostava desse resultado aqui. Então, são práticas, mas isso parte de uma escuta ativa. Tocar rápido, tocar muitas notas, tocar difícil, é um passo seguinte. O passo 1 é estabelecer essa base, que é a base sonora, que o resultado sonoro me agrade. Depois disso, eu vou subindo o nível de dificuldade, vou tentando aplicar isso a uma música mais complexa, a uma passagem mais complexa. Mas essa base tem que estar sempre bem feita, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Deixa aqui nos comentários como é que você vê o seu som, como é que você escuta o seu som, que adjetivos você dá para o seu som. Conta aí como é que você classificaria o seu som e qual é o som que você gostaria de fazer, como você imagina o som da sua viola, como você gostaria que soasse. E aí nos comentários eu vou respondendo. Se vocês tiverem dúvida também coloque lá que eu vou respondendo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.